Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos. Hoje é sábado, 31 de agosto. Eu sou William McMasters. E olá, da Gravações A Voz de Deus do Zimbábue, sou Stephen Tutani. Bom, irmão Stephen, depois do que parece ser uma eternidade, estamos de volta. Sim, estamos. E esse é o nosso 100º episódio. Dá para acreditar? Ah, meu Deus. É difícil de acreditar. Bom, espero que você e todos que estão ouvindo estejam bem. Sentimos muito a falta de vocês. Ah, com certeza sentimos. Com os acampamentos Still Waters e depois com as férias de verão, parece que já faz muito tempo. Mas a pausa era necessária. Sim, era. Sou grato por termos tido uma pausa maravilhosa e nos sentimos rejuvenescidos e prontos para o que quer que o Senhor tenha reservado. Com certeza. Creio que Ele tem grandes coisas reservadas para a sua noiva. Quero dizer, basta olhar pela janela e ver todos os eventos mundiais, as guerras, os rumores de guerras, a condição de Sodoma, como Ele a chama, os terremotos em diversos lugares, a angústia entre as nações, e assim por diante. E então, virar-se e testemunhar aqui a noiva se unindo à palavra, amadurecendo pela luz do entardecer no monte topo da árvore, como nunca antes. É tão maravilhoso viver nestes tempos? Sim, Senhor. É mesmo. Sabe, no início dessa semana, falando de terremotos, eu estava lendo alguns artigos, e você sabe, a atividade que está acontecendo na Califórnia e em todo o mundo. Não há dúvida de que as coisas estão se intensificando. Um artigo que li sobre a atividade recente na Califórnia dizia que 2024 teve mais terremotos do que qualquer outro ano desde 1988. E parece que estou vendo cada vez mais especialistas e artigos surgindo, alertando sobre a possibilidade do grande terremoto, mas eles não têm ideia do que realmente vai acontecer. A Califórnia vai deslizar para dentro do mar. E já sabíamos em 1965 o que iria acontecer. Como? Porque Deus enviou um profeta que ele elevou bem alto, como o vigia da Bíblia, e lhe mostrou todas essas coisas. E para o mundo é medo, é tremor, mas para nós ele nos disse que ao vermos essas coisas, levantássemos a cabeça, pois nossa redenção estaria próxima. Oh, que dia glorioso será esse! Só de pensar no que o irmão Brana disse sobre nossa nação e como eles estão morrendo de medo, estão tentando acalmar os nervos com risadas, piadas na televisão, entretenimento, mas estão apenas assobiando em um cemitério. Não é de se admirar que as pessoas estejam nas condições em que estão, e não consigo imaginar se isso fosse tudo o que eu tivesse para me consolar, mas, oh, que bendita segurança temos como crentes. Amém. Graças a Deus por essa bendita segurança. Deus sabia que precisávamos dessa segurança do único ministério que você pode ter certeza de que está lhe dando segurança verdadeira. Segurança de vida eterna, disse ele. Uma que não o colocará na sepultura, mas o tirará de lá. Estou muito feliz por termos adquirido uma apólice dessa. E essas fitas que estamos ouvindo, meu amigo, e as recentes cartas das águias se reunindo. Simplesmente não há palavras para descrever tudo isso. Amém. Sim, chega de falar sobre o que estamos vendo o mundo fazer. Sentimos as pressões ao redor e vemos o que está acontecendo lá fora. Mas, por outro lado, não há momento melhor do que este para a noiva de Cristo. Não tenho palavras para expressar o quanto fui abençoado e encorajado por essas mensagens que estamos ouvindo e pelas cartas das águias se reunindo. Sabe, só de olhar para a maneira como as últimas cartas foram endereçadas, meu coração fica abençoado. Estimados que se alimentam do maná escondido, estimada uma unidade, estimados perfeitos. Oh, esse sou eu, quero dizer, sou um dos tais. Glória, louvado seja o Senhor. Adoro quando vemos que Ele está falando de nós. Como o irmão José nos lembrou nos acampamentos. A palavra está nos dizendo claramente quem somos. E se pudéssemos apenas crer nisso da mesma forma que cremos, que essa mensagem é a verdade,
e não permitíssemos que o diabo nos dissuadisse dela, da mesma forma que ninguém pode nos dissuadir dessa mensagem, amigo, nós manteríamos o diabo nocauteado o tempo todo. Com certeza. Quando você pensa nisso, quero dizer, quando você realmente pensa nisso, ninguém pode nos convencer a desistir daquilo em que cremos ou tentar nos fazer duvidar que essa mensagem não é verdadeira ou que há erros nela. Nós não daríamos a menor atenção a esses pensamentos. E quanto mais estivermos na palavra, mais munição teremos. Mais munição teremos, quando o diabo está nos bombardeando constantemente. Precisamos ter essa mesma fé e aplicá-la a todos os aspectos da nossa vida. E sei que não há nada de bom em mim, nada mesmo. Mas, como dizia a carta das águias se reunindo da semana passada, somos perfeitos aos seus olhos. Ele esperou por nós desde o início dos tempos. Ele não permitirá que nada nos aconteça, a menos que seja para o nosso bem. Ele sabe que venceremos todos os obstáculos que Satanás colocar diante de nós. Ele adora provar a ele que somos sua noiva. Não podemos ser abalados. Somos aqueles por quem ele tem esperado desde o princípio. Nada pode nos separar dele e de sua palavra. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Isso resume tudo, meu amigo. Meu coração está cheio. Para nós, é essa única voz com o poder da infalibilidade. Esse grande profeta do Êxodo sob a coluna de fogo guiando a noiva. Para nós, isso é o principal. Todo o resto é apenas enchimento. E quanto mais ouvimos essa palavra, mais nos elevamos. E não há nada mais para nós além dela. Nós a amamos, nós cremos nela e estamos cavalgando nela. O irmão Anderson e esposa partiram em uma viagem ao sul do Brasil, onde houve uma inundação catastrófica em abril e maio. No episódio 92, relatamos a inundação que está sendo descrita como um dos desastres mais graves da história dessa região. As enchentes no Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, começaram após uma chuva sem precedentes em 29 de abril. Mais de 500 famílias da mensagem foram afetadas, com relatos indicando que mais de 100 famílias perderam tudo. As águas da enchente ultrapassaram em mais de meio metro o recorde estabelecido em 1941, constituindo-se num evento devastador para os crentes que residem nessa área. O irmão Anderson está atualmente nessa viagem e compartilhou a seguinte atualização. Saudações a todos os santos. Estou atualmente no sul do Brasil para atender às necessidades dos santos que perderam seus tablets, livros da mensagem e retratos do Senhor Jesus Cristo e do irmão Brana. A situação ainda é muito triste de se ver, pois as marcas da enchente ainda estão por toda parte. Algumas pessoas têm sérios problemas psicológicos e cardíacos. Quando surgem notícias de chuva, as pessoas ficam preocupadas e a ansiedade toma conta. Mas entre os crentes da mensagem, a situação é um pouco diferente, pois a confiança deles é colocada no Senhor Jesus Cristo. Em uma das reuniões, fiz as seguintes perguntas aos irmãos. Quem aqui perdeu livros da mensagem? Alguns levantaram a mão. Quem aqui perdeu seu tablet da mensagem? Alguns levantaram a mão. Quem aqui perdeu a mensagem? Ninguém levantou a mão. Então fiz outra pergunta. Onde está a mensagem que vocês não perderam? Eles responderam, em nosso coração. Ouvir isso foi maravilhoso, pois mesmo que não tivessem livros, tablets ou qualquer outro material, eles tinham a mensagem no coração. Há vários crentes que foram verdadeiros heróis, dedicando suas vidas a salvar idosos, mulheres e crianças em lugares de difícil acesso e onde a água chegou aos telhados. As histórias são muitas e o trabalho continuará por muito tempo, pois há muito a ser feito para que as casas e igrejas voltem a ser como antes. Até o momento, distribuímos 200 tablets Ágapo, 180 livros A Revelação dos 7 Selos, 208 livros, uma exposição das 7 eras da igreja, 120 fotos do irmão Brana com a coluna de fogo e o retrato do Senhor Jesus Cristo, e também 660 revistas Cub Corner para as crianças. Os crentes estão muito gratos a Deus, ao irmão José Brana e a todos da Gravações A Voz de Deus.
Eles também agradecem a todos os santos que oraram em seu favor durante esse período de grande dificuldade. Que Deus abençoe a todos vocês. Shalom. Irmão Anderson Vieira, da Gravações A Voz de Deus do Brasil. A equipe da Gravações A Voz de Deus dos escritórios da Europa e da Romênia foram convidadas a visitar um grupo de crentes romenos que residem em uma pequena vila rural no estado alemão de Schleswig-Holstein, que fica perto da costa do Mar do Norte da Alemanha. Um irmão da Romênia mudou-se para essa pequena comunidade há cerca de 8 anos, arrumou um emprego e decidiu permanecer com a família nessa região da Alemanha. Enquanto trabalhava nessa área, ele descobriu que havia muitos outros romenos trabalhando na mesma região e, depois de conversar com eles, descobriu que várias pessoas se reuniam em uma igreja pentecostal rural na área. Ao visitar essa igreja pentecostal de tempos em tempos, ele acabou compartilhando a mensagem do irmão Brana com muitos dos romenos locais que ele conheceu nessa igreja. Todos aqueles que aceitaram a mensagem do tempo do fim foram batizados e finalmente deixaram a igreja e se reuniram com todos os outros crentes que também aceitaram a mensagem. Nosso escritório na Romênia mantinha contato de tempos em tempos com o líder local desse grupo, que apresentou a mensagem a todas essas pessoas. Finalmente marcamos um horário para nos encontrarmos com esses crentes e pudemos ir até lá. A caminhonete estava carregada com material suficiente para fornecer a cada família um tablet Ágapo e outros materiais da mensagem, como livros, folhetos e material de testemunho nos idiomas romeno e alemão. Eles ficaram muito felizes e agradecidos por termos nos encontrado com eles, encorajando-os de que essa mensagem tem todas as respostas para nossas perguntas e que isso é tudo de que precisamos para a jornada da nossa vida. De fato, o Senhor nos proporcionou um tempo maravilhoso de companheirismo com eles, e eles nos agradeceram sinceramente por dedicarmos tempo para levar-lhes esse precioso alimento de águia. Que o Senhor os abençoe e que eles ganhem mais almas para o reino de Deus. Irmãos Gerald, Tim e Aline. Em julho, durante os acampamentos Stillwaters, meu irmão Jonah e a equipe da Gravações A Voz de Deus, aqui no Zimbábue, estavam na estrada distribuindo tablets Ágapo para os crentes na região de Mashonaland West do nosso país. Conseguimos obter algumas gravações que nos permitem ter uma visão geral de uma típica viagem de distribuição. Aqui está o irmão JT quando eles começaram a viagem. Saudações, irmãos e irmãs. É realmente incrível estar aqui de volta e contar a todos vocês sobre essa viagem que estamos fazendo agora. Estamos partindo para Mashonaland West. E é para lá que nossa atual viagem de distribuição está nos levando. Estamos muito animados. Estamos carregados com mais de 600 tablets e os crentes estão com grande expectativa. Estamos ligando e falando com diversos ministros. Eles estavam tão empolgados. É como se estivessem esperando por nós todo esse tempo. E estamos aguardando ansiosamente por um tempo maravilhoso no Senhor. Mantenham-nos em suas orações para que tudo corra bem, de acordo com o plano dele. Deus os abençoe. Assim que começaram a viagem, o inimigo já estava lutando, e eles se viram à beira da estrada. Então, eu diria que mal saímos da cidade e já temos um problema. O pneu esquerdo de uma das caminhonetes está murchando. Estamos tentando consertá-lo à beira da estrada agora. Quando você vê isso acontecer, você sabe que estamos a caminho de bons momentos. E louvado seja o Senhor por tudo. Deus os abençoe. Felizmente, o problema foi resolvido rapidamente e nossos irmãos seguiram em segurança para sua primeira parada em Carói. O irmão Asher, um dos rapazes que tocam fitas que estava na viagem, nos deu essa informação. Shalom, santos.
Aqui quem fala é o irmão Asher. Já se passaram 3 horas e acabamos de chegar a Carói. Estamos agora descarregando os tablets Ágapo de nossos veículos para que possamos reembalá-los de acordo com as necessidades dos santos em nossa próxima parada. Estamos muito animados e ansiosos para ver o que o Senhor fará no restante da viagem. No dia seguinte, eles foram ao primeiro ponto de distribuição em Mucuyu. Depois dirigiram mais 80 quilômetros até Mudzimu para a segunda distribuição do dia. Aqui está o relato de JT no final desse longo dia. Louvado seja o Senhor. Estamos de volta à nossa base em Carói. Foi um dia muito longo e muito proveitoso. Após partirmos pela manhã, fomos para Mucuyu, onde conseguimos distribuir 32 tablets. Depois disso, seguimos para Mutsimo, onde distribuímos mais 154 tablets. É um número realmente grande, e é simplesmente incrível o que o Senhor está fazendo com esse tablet. Ver a alegria no rosto dos crentes foi simplesmente glorioso. Eles estavam se regozijando por todo lado, rapaz. Seus rostos brilhavam e resplandeciam de alegria e regozijo. Eles simplesmente não sabiam como se expressar. E foi muito bom testemunhar isso e saber como a vida deles vai mudar com esses tablets. Eles estavam realmente ansiosos para chegar em casa e começar a usá-los. Sabe? Foi muito especial. Voltamos de carro, saímos de Muzimu por volta das 7 da noite, voltando aqui para Carói. A maior parte do trajeto que fizemos, do lado de Muzimu, foi por estradas de terra, bem conservadas, não muito ruins, claro que muito empoeiradas. E apenas 1 ou 2 pontos estavam muito ruins, onde tivemos que andar a uma velocidade de cerca de 2 a 3 quilômetros por hora. Mas a maior parte era de estrada bem conservada, na qual pudemos dirigir. Portanto, funcionou muito bem para nós e conseguimos voltar bem rápido. Amanhã iremos a um lugar chamado Kazangarare. Trata-se do lado nordeste de Hurungué, pela graça de Deus. Kazangarare. É um nome e tanto. Você está certo. Você se saiu muito bem ali. Ah, obrigado. Tenho que manter meu Shona afiado. Mwari Wakanaka. Você está fazendo um ótimo trabalho nisso, meu amigo. Estou orgulhoso de você. Obrigado. Bom, é impressionante que Deus conhecia a sua semente predestinada ali, os amou e fez com que essa mensagem chegasse até eles, ministrada pessoalmente por Elias. Amém. Agradecemos ao Senhor por isso e somos muito gratos por sua misericórdia. Ei, vamos voltar à caminhonete e ouvir o que está acontecendo a caminho de Kazangarare. Parece que foi uma viagem bem difícil e turbulenta. Bom dia. Aqui é o irmão Asher. É uma manhã linda, quente e ensolarada aqui na zona rural de Hurungué. Estamos a caminho de um lugar chamado Kazangarare, que é a terceira parada da viagem e a única do dia. Acabamos de tomar o café da manhã na estrada e ainda temos uns 30 minutos, 30 quilômetros de estrada de terra pela frente. Estamos na expectativa de uma ótima experiência de distribuição e de ver o que o Senhor fará por nós hoje. Apesar do terreno acidentado, suas expectativas foram superadas, pois a distribuição correu muito bem. Eles visitaram mais 2 cidades no dia seguinte, terminando em Chirundu, que fica na fronteira com a Zâmbia. Alguns elefantes selvagens visitaram a área durante a distribuição, o que foi bem interessante. Ainda bem que Alegre e Vovô não estavam por perto com seus fogos de artifício novamente. Isso não acabaria bem. Voltemos ao irmão Jonah, que tem uma atualização sobre a próxima etapa da viagem. São 15 para as 9 da noite, aqui em nossa base em Carói. Acabamos de voltar de uma longa viagem. Nossa primeira parada hoje foi em Yamakate, a uns 60 quilômetros daqui, e distribuímos 37 tablets. Depois disso, seguimos mais para o norte, a uns 90 quilômetros de Chirundu, que é a cidade fronteiriça entre o Zimbábue e a Zâmbia, e distribuímos 38 tablets. Foi ótimo. Foi uma experiência incrível, e os crentes estavam muito felizes. Dava para ver que eles não viam a hora de chegar em casa e começar a usar seus tablets, alimentando-se da palavra e desbloqueando as muitas bênçãos que
que Deus tem para eles. Foi muito bom. A estrada estava um pouco diferente hoje. Apesar de asfaltada, estava muito, muito ruim. Havia muitos buracos e foi bem ruim passar por ela. Mas pela graça de Deus, conseguimos viajar bem e vencer o trajeto. Mas, acima de tudo, valeu muito a pena. Realmente tivemos um tempo muito proveitoso e agradecemos suas orações. Tudo está indo bem pela graça de Deus. Nós os amamos e que Deus os abençoe. Nós também o amamos, irmão JT, e todo o excelente trabalho que o irmão e a equipe Zin fazem pela noiva. Gostamos de acompanhá-lo nessa parte da viagem. E por fim, nossos irmãos tiveram um testemunho incrível dessa viagem para compartilhar. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de julho. Estamos de volta à estrada. Estamos a caminho de Nyamakati, que fica a uns 60 quilômetros de Karói, onde montamos nossa base. De lá, dirigimos mais 90 quilômetros até Shirundu. Portanto, percorremos uns 150 quilômetros de ida. Ontem foi muito, muito especial, pois estávamos lendo esta citação em que o irmão Brana dizia: "Mas creio que através de Deus eu vou ministrar novamente aos povos da África." E então, estávamos lendo isso. E o irmão Brana dizia isso na mensagem Envergonhados, pregada no dia 11 de julho de 1965. E ontem foi o dia 11 de julho de 2024. Então, foi especial. Tivemos grande proveito e vimos a profecia se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Portanto, somos gratos a Deus e estamos desfrutando muito. Deus os abençoe e shalom. Isso é maravilhoso. Adoro quando o Senhor deixa cair essas pequenas pepitas para nos encorajar e mostrar que Ele está conosco a cada passo do caminho. E vocês sabem, o que foi ainda mais maravilhoso foi o domingo seguinte a essa viagem. Essa mesma fita, Envergonhados, foi a que foi citada na carta das águias se reunindo, e coroou isso tudo da melhor maneira. Uau! Louvado seja o Senhor! Amém! Gostamos muito disso! Bom, JT e a equipe fizeram mais 2 viagens além dessa, e no total distribuíram 909 tablets Ágapo para algumas aguiazinhas muito agradecidas e famintas, que agora estão de boca bem aberta sendo alimentadas pelo grande profeta Águia. Quando tocamos qualquer fita, ouvimos o irmão Brana falando conosco. Ele é a voz de Deus para nós, cheia de promessas maravilhosas para a noiva. Aqui está um testemunho de uma irmã que queria compartilhar o que o Senhor fez por ela através da sua voz. Seu testemunho diz o seguinte: há algum tempo eu estava sentindo dores na parte inferior do abdômen, tornando-se mais doloroso com o passar dos dias. Isso passou a interferir até mesmo em minha respiração. Eu não conseguia respirar direito porque meu ritmo respiratório estava de alguma forma ligado às dores. Eu também estava sentindo algum tipo de tontura, até que senti que ia desmaiar. Oramos por isso e meu marido até impôs as mãos em mim. Meus companheiros em apertar o play também me levaram diante do Senhor em uma de suas reuniões e fizeram uma oração de fé ao Senhor pelo meu caso. Minha mãe, em casa, também ficou sabendo do ocorrido e orou por mim. Ainda não estava na hora de eu ser curada, então, quando as dores continuaram, meu marido finalmente decidiu me levar ao hospital. Fui examinada por meio de uma tomografia computadorizada e os resultados foram chocantes e muito desagradáveis para mim. Foi constatado um tumor de quase 55 milímetros no ovário direito. O médico receitou alguns medicamentos para eu usar e depois eu faria outros exames. Voltamos para casa muito decepcionados. Meu marido me encorajou dizendo: "Nosso Deus não pode falhar, Ele é Jeová Rafa. Nós somos sua noiva e Ele não pode falhar conosco." Foi a nós que Ele deu todas as bênçãos da redenção. Continuei a tomar os remédios do hospital, mas a situação piorava a cada dia. Em 11 de fevereiro de 2024, eu e meu marido nos reunimos com outras águias do mundo todo à noite
para o culto de fita e nos banqueteamos com a mensagem Volte a vista para Jesus. Ela continua. Quando nosso profeta estava dando o testemunho sobre sua esposa, a irmã Meda, meu marido sentiu que meu problema se assemelhava ao da irmã Meda. Quando o irmão Brana disse que aquele tumor desapareceria antes que a mão do médico tocasse sua esposa, meu marido creu de todo o coração que o tumor em meu ovário desapareceria antes que o médico me examinasse pela segunda vez. Perto do final do culto, nosso precioso profeta disse as seguintes palavras em oração e pediu que impuséssemos as mãos uns nos outros. Então meu marido impôs as mãos em mim, enquanto o irmão Brana orava por mim da seguinte forma: Senhor Jesus, enquanto estas pessoas estão orando e elas estão com as mãos umas sobre as outras e entendemos que estamos na presença de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, na forma do Espírito Santo, revelando-nos os segredos do nosso coração, dando-nos a conhecer os nossos desejos e prometendo-nos que nos daria os nossos desejos se tão somente crescêssemos. Homens e mulheres estão com as mãos uns sobre os outros. Estão orando porque somos concidadãos do reino de Deus. Somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. E Satanás, chegamos a ti por desafio do nome do Senhor Jesus. Ele é a espada. É Ele quem remove a doença. É Ele quem remove a dúvida. Ele é o conquistador. Agora te desafiamos em nome de Jesus Cristo que saias destas pessoas, Satanás. Meu Deus, isso é que é ser ungido. Tenho certeza de que todos nós, povo que ouve as fitas, já sabemos como a história termina depois de ouvir isso. Mas vamos ler o resto. Ela termina e diz: aceitei minha cura seguindo tudo o que o profeta estava dizendo. Mais tarde, soube que minha mãe, que mora muito longe de nós, naquele exato momento estava apertando o play e também orou por mim, levando-me perante o Senhor nessa oração. Depois do culto, comecei a me sentir melhor e completamente curada. Isso foi um milagre para mim, especialmente depois de todas as dores pelas quais passei. Foi como se uma noite escura se transformasse em um dia repentinamente ensolarado. Mais tarde, fomos ao hospital para ver o médico e fazer o segundo exame. Ele me examinou, mas para sua surpresa, não encontrou nenhum tumor. Para sua mente carnal, o médico deve ter pensado que isso foi resultado do seu remédio, mas francamente não foi nada disso. Eu não melhorei enquanto usava o remédio do hospital, até que o irmão Brana orou por mim durante nosso culto de apertar o play. Agora estou completamente bem por meio de sua voz de cura. Louvado seja o Senhor por sua maravilhosa graça e misericórdia para comigo. Sou muito grata por isso. Não consigo achar palavras adequadas para expressar plenamente minha alegria e minha gratidão a Ele, mas o que posso fazer é testemunhar aos outros o que Deus fez por mim e lhes dizer que o Ministério de Fitas é de fato o programa de Deus para hoje. Amém. Por meio de sua voz, recebi minha cura ao crer em sua palavra. Louvado seja o Senhor. Uma irmã de Mwanza, Tanzânia. Louvado seja o Senhor. Oh, isso realmente abençoou meu coração. O meu também. Sabe, há outro testemunho aqui em Zim dessa mesma oração, dessa mensagem. Volte a vista para Jesus. Havia uma mãe que ouve as fitas aqui, que estava esperando uma menina. E durante a gravidez, receberam a notícia de que algo poderia não estar totalmente certo com a bebê. Então tiveram de ir a uma clínica fetal e consultaram um ultrassonografista especializado. Este, depois de fazer os exames, confirmou que as pernas e as mãos da bebê, basicamente seus membros, seriam todos muito mais curtos, e ela seria deformada dessa forma. Ela ligou depois da consulta médica, um pouco abalada, e eu a encorajei e enviei aquela mesma oração, aquela citação, e ela disse que a tocou várias vezes e se ancorou ali. E a bebê nasceu perfeitamente normal e bem. Ela está correndo por aí agora. Uma pequena e doce menina que ouve as fitas, chamada Carissa. Louvado seja o Senhor. E sabe, para mim, isso apenas confirma que o sobrenatural
acompanha essas fitas. Fale sobre um ministério vivo, Deus falando através de seu porta-voz ao redor do mundo, com sinais e maravilhas. E é simplesmente fantástico ouvir todos esses testemunhos. Como o irmão Brana disse, ouvimos deles pelo correio, como centenas de pessoas estão sendo salvas e curadas através das fitas que estão sendo divulgadas em todo o mundo. Amém. Louvado seja o Senhor. O irmão Keith Hearn não perdeu o ritmo enquanto estávamos de férias. Ele não podia ficar parado, pois sabia que havia telefonemas e pedidos de todo o país querendo um pouco do amor ágapo. Alguns estavam precisando de tablets, outros precisavam de atualizações, outros queriam saber de que se tratava tudo isso, e alguns queriam apenas um pouco de mel enquanto o irmão Keith compartilhava experiências sobre o que o Senhor está fazendo por sua noiva por meio dos tablets ágapo. Aqui está o relato do irmão Keith. Saudações. Tenho um breve relato para compartilhar como minhas férias foram abençoadas. Estive entregando alimento espiritual especial a alguns grupos em áreas periféricas da cidade do Cabo. Fui primeiro a Vredenburg, que fica a 2 horas de carro, e nos juntamos ao grupo de Saldanha Bay. Houve uma reunião de 45 crentes que receberam as boas novas e os tablets para os necessitados. Depois da reunião de Vredenburg, fui para Bottriver e fiz uma apresentação lá. Bottriver fica a apenas 35 minutos da cidade do Cabo e havia uns 25 crentes. O líder do grupo me ligou na semana seguinte e disse que agora que eles têm os tablets, estão realizando seus cultos de fita habituais aos domingos. Os próximos grupos que visitei ficavam nos arredores de Port Elizabeth. Havia um grupo de 6 viúvas em um lugar chamado Comansbos. Essas viúvas pobres não tinham nada, moravam em barracos e se apoiavam umas nas outras para obter apoio e companheirismo. Os tablets foram uma bênção revigorante para que elas pudessem tocar em sua pequena e humilde assembleia. De Comansbos, fomos para outro vilarejo fora da baía de Plettenberg, que é um famoso resort de férias, onde nos reunimos com alguns crentes em uma casa humilde em uma área rural. Em seguida, fomos para outro vilarejo chamado Henke, que é uma pequena cidade situada nas montanhas, a caminho de Port Elizabeth. Havia 4 irmãs que estavam nos esperando ansiosamente. Na manhã seguinte, fomos para Jubertina, que fica a 2 horas de carro de Port Elizabeth, onde nos reunimos com 6 crentes, e esse era um grupo que ouve fitas. De Jubertina, voltamos para casa em uma viagem de 6 horas, com o coração satisfeito por poder olhar pelo retrovisor e saber que, em cada um desses lugares, levei alimento espiritual aos filhos de Deus famintos. E parti com a promessa deles de que ouviriam a voz todos os dias. Incentivei cada um deles a apertar o play todos os dias e a convidar seus vizinhos e parentes não salvos para ouvirem com eles. No sábado, de volta à cidade do Cabo, fiz uma apresentação no salão da igreja do irmão Dale Adams. Combinei com os grupos de fora da cidade para se reunirem conosco e eles vieram em táxis de até 160 quilômetros de distância. Os grupos vieram de 6 localidades diferentes. Foi uma reunião gloriosa. Distribuí 45 tablets. A maioria deles era em Afrikaner e alguns em Chichewa. Bom, parece que o irmão Keith teve férias agitadas e cheias de acontecimentos, mas sem dúvida ele estava se sentindo em casa, cuidando das necessidades de seu povo. Em suas próprias palavras, essas foram as melhores férias que ele poderia ter. As ligações e os pedidos continuam a se acumular, e o irmão Keith já tem outra rota traçada, e partiu sexta-feira passada numa viagem de 12 horas para, querendo Deus, fazer uma distribuição e depois seguir para Kimberley, África do Sul. De Kimberley, ele voltará para a cidade do Cabo, fazendo paradas ao longo do caminho para se encontrar com crentes e visitar um pequeno grupo Xhosa em Beaufort West. Deus o abençoe, irmão Keith, enquanto o irmão continua a carregar a tocha pelas estradas e caminhos. Antes de prosseguirmos, compartilharemos este pequeno clipe de áudio de alguns crentes agradecidos cantando, enquanto agitam seus tablets em ação de graças.
E finalmente, recebemos um pequeno relato de uma de nossas pequenas bibliotecas em um local remoto da República Democrática do Congo, chamado Makanza. Normalmente, esta biblioteca recebe apenas uma pequena quantidade de visitantes por mês, mas, no mês de maio, notamos que o número de visitantes aumentou além do que imaginávamos. Para nossa surpresa, eles nos informaram que esse aumento de visitantes, 583 para ser exato, apenas no mês de maio, foi causado principalmente por crianças que participaram de um evento da Young Foundations. Essas crianças contaram a seus amigos que tinham visto muitas fotos do profeta de Deus com a coluna de fogo na biblioteca. Isso causou muito entusiasmo entre as pessoas, e muitas delas visitaram a biblioteca pela primeira vez. Nunca se sabe. A empolgação e a curiosidade causadas por essas crianças podem ter dado início a algo grande nessa região remota da República Democrática do Congo. Não seria incrível se o último que entrasse fosse devido a essas crianças que ficaram divulgando a notícia sobre o profeta de Deus? Ah, esse seria um testemunho maravilhoso para se ouvir por lá. Bom, isso encerra o episódio de hoje. Não deixe de procurar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por nos acompanharem e, se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe ricamente e Shalom. Shalom.